Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, internautas do Instagram. Estamos aqui na segunda-feira, iniciando mais uma semana em nossa vida, em plena primavera. Que a semana seja iluminada. Estamos aqui com ela toda segunda-feira, Leonora, no quadro de saúde mental. Bom dia, Leonora. Bom dia, galera. Bom demais estar aqui toda segunda-feira fazendo rotina nessa rádio que compartilha tantas informações, que está sempre preocupada em trazer informação de qualidade para os nossos ouvintes. Isso é bom demais. É bom, né, quando você falou da rotina, quando a gente acostuma com ela, essa rotina acaba, dá vontade, dá saudade, passa o final de semana, então isso é muito bom, né? Eu gostei desse seu ponto de vista. E é legal, porque essa questão da rotina tem muito a ver com o nosso encontro de hoje, que é falar mais uma vez sobre a questão da procrastinação. Ter uma rotina estabelecida, já conhecida, é um ótimo caminho aí pra gente evitar a procrastinação, sabia, Bruno? Porque quando a gente tem uma rotina, o nosso cérebro entende aquilo ali como familiar. Se o nosso cérebro entende aquilo como familiar, ele não precisa ficar gastando bateria, digamos, para decidir se ele vai fazer ou não. Ele simplesmente vai lá e faz. Geralmente a gente não procrastina escovar dente, a gente não procrastina, sei lá, se alimentar, a gente não procrastina coisas básicas. Por quê? Porque isso já virou rotina, né? E aí, isso faz com que o cérebro vá lá e faça. Agora, quando é uma coisa que o nosso cérebro entende que vai gastar muita bateria para fazer, porque ele precisa decidir por aquilo, a chance de procrastinar aumenta muito. Então, assim, já me adiantando e falando sobre uma questão prática, uma pista prática, que a gente pode seguir em relação a essa coisa da procrastinação, é justamente estabelecer uma rotina. Você precisa estar procrastinando ali o início de uma prática de atividade física, ou você está procrastinando ir ao supermercado, ou você procrastina uma reunião com alguém que você precisa falar. Coloque isso dentro da sua rotina de uma forma que você não precise no ato ter que decidir se você vai fazer ou não. Isso facilita demais. Até porque, por exemplo, hoje de manhã, a gente acordei cedo, bem cedo, para dar aquela enroladinha, né, para mim já fazer aquela procrastinação rápida. E aí eu sabia que eu tinha esse compromisso aqui com você. E imagina, se eu chegasse atrasado ou falhar, então isso aí moralmente pesa também, sabe? A gente tem os compromissos, a gente tem que arcar com eles, a pontualidade, fazer o trabalho de fato. Então, a rotina tem esse lado também de responsabilidade com o outro. Exatamente. E é uma coisa que facilita o convívio. Acho que muitos dos problemas que a gente precisa solucionar depois são problemas que em decorrência de comprometer a rotina, comprometer aquilo que a gente devia fazer e não faz, ou não faz direito. E aí você acaba, às vezes, sem querer, alimentando uma série de conflitos que depois vai demandar muito mais tempo para ser resolvido. É por isso que, dependendo da situação, isso é prejudicial, né? Então, a gente está falando para aquelas pessoas que realmente acontece esse problema, não consegue resolver, a procrastinação está sempre ali, uma constante na vida da pessoa. Né? E é legal, gente, a gente se lembrar que procrastinar significa você não fazer aquilo que já está dentro do seu planejamento para fazer. Você se organizou para fazer aquilo e você não fez. Então, assim, estava na sua programação do dia, ir lá na casa de alguém para ter aquela conversa que você precisava ter. E aí você procrastina aquilo. Você estava na sua organização, colocar em dia o trabalho burocrático do seu serviço. E aí você procrastina. Isso é procrastinar. E somando o fato desse não fazer, trazer prejuízo. Mas muitas das vezes, né, eu fazendo uma reflexão aqui, conversando com você, eu já vi pessoas que usam a procrastinação intencional.
Tipo, se eu vou cozinhar, vou procrastinar, até mesmo dentro do direito, quando a pessoa procrastina um processo, é para enrolar, para ganhar tempo. Então tem esse outro lado também, né? Eu não sei como que é a questão do termo, se o termo procrastinar dentro desse contexto menciona alguma não, mas isso outra... foi só um exemplo, mas tem gente que usa no dia a dia com maldade ali para cozinhar aquilo, eu vou enrolando até o outro ceder para ver também. É óbvio que a gente está falando essa procrastinação, aquela questão de uma luta mesmo, quando atrapalha a vida. Mas eu só estou trazendo esse exemplo que também tem gente que usa para determinados outros fins. A procrastinação nesse caso é uma prática consciente de deixar para depois algo que você precisa fazer e que vai trazer prejuízo para você. Não necessariamente nesse caso a procrastinação traz prejuízo para o outro. De repente, em alguns casos, traga por uma questão de consequência. Que às vezes o outro também se organizou para que você faça, né, atenda aquele trabalho, enfim. Mas inicialmente é um prejuízo para a sua vida. E por isso que ela é tão problemática. E aí, pensando nisso, a gente pode ter aí uma pista do que fazer quando a gente está em tendência a procrastinar, que é se desvincular de um perfeccionismo emocional. O que é isso? Às vezes a gente se cobra fazer uma determinada coisa quando a gente está muito animado para aquilo. Ou quando a gente está com um nível de vontade muito considerável, ou quando a gente está bem para fazer. Só que uma das coisas que a vida adulta nos cobra é que a gente faça algumas coisas, ainda que a gente não esteja com vontade de fazer. Que a gente faça algumas coisas, independente do seu estado emocional daquele momento. Às vezes a gente exige um estado emocional, um estado interno muito perfeito para fazer uma determinada coisa. Eu vou começar a escrever o meu trabalho da faculdade quando eu tiver resolvido aquele problema com meu pai. Eu vou resolver o meu problema, eu vou conseguir fazer exercício físico quando eu não estiver mais tão preocupada com a minha relação. Isso é muito, muito surreal. Até porque emoção e pensamento são fluxos naturais. E às vezes eles vão ser agradáveis e às vezes eles vão ser desagradáveis. A gente não pode colocar as nossas ações no colo ou na responsabilidade do como que a gente está naquele momento para começar a fazer uma coisa que é importante. Não tem nada a ver, né? Você colocar uma pré-condição para começar uma outra atividade, sendo que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, concomitante, a vida toca. E a gente coloca isso quando eu resolver, né? Exatamente. É legal a gente entender as nossas emoções, assim, aquilo que você sente naquele momento e aquilo que você pensa também, apenas como pensamentos ou apenas como emoção. Uma emoção não é um convite para você ter que responder naquele momento ou não responder naquele momento aquela emoção. Um pensamento, ele não é um mando. Não significa que você tem que fazer algo porque você está pensando. Por exemplo, né? Eu tenho que colocar o meu trabalho, minha organização financeira em dia. Mas isso é muito difícil. Mas isso é muito chato. Mas eu vou me frustrar. Você vai ter esses pensamentos. Porém, você não precisa obedecer eles necessariamente. Tem uma metáfora muito legal que compara as nossas emoções e os nossos pensamentos a ônibus. Imagina que a gente está num ponto de ônibus. Passa vários ônibus. Só que nem todos esses ônibus vão nos levar para onde a gente quer. Só que é uma via. Vai passar vários ônibus. Assim como o nosso cérebro é uma via de pensamentos. Vai passar vários pensamentos. Só que a gente vai pegar os pensamentos que nos levam para o destino que a gente quer. O destino que a gente quer é uma vida organizada, é uma vida com o mínimo de pendências possível, é uma vida sem conflitos, minimamente confortável nesse sentido. Agora, se eu pego a linha errada, né? Linha errada, exatamente. Se eu entro no ônibus só porque ele passou na minha frente, eu não vou chegar onde eu quero.
eu vou chegar em um outro Pelo destino. contrário, vai te levar mais longe ainda de onde você queria Perfeitamente, estar. perfeitamente. Se eu quero vir para Marilândia e pego o ônibus que vai para Linhares, eu não vou chegar onde eu quero. Né? Então, se eu quero chegar numa vida, digamos, né, financeira organizada, mas não pego o ônibus de sentar, organizar, anotar, enfim, eu não vou chegar lá. Então, é muito legal a gente fazer essa reflexão de que não é porque a gente pensou ou porque a gente sentiu que a gente tem que obedecer aqui. Né? E aí, a rotina e os pensamentos, eles são aliados para minimizar a procrastinação aí que acomete a todos nós no dia a dia. Perfeitamente. Gente, quanto mais a gente organizar e a gente planejar, menos a gente vai procrastinar. Uma agenda ajuda você planejar, anotar, riscar as tarefas estabelecidas. Claro, gente, aqui vale qualquer tipo de recurso. Vale agenda de papel, vale post-it, vale agenda no telefone, vale alarme. Alarme também é uma coisa que ajuda bastante. Vale qualquer tipo de coisa, calendário de parede, folhinha de Sagrado Coração, qualquer coisa que vai fazer você se organizar, porque na medida também que você se organiza, você já programa o seu cérebro para aquilo. E aí o seu cérebro vai ganhando familiaridade com aquela tarefa. Automaticamente isso aí me leva a uma questão de você acaba administrando melhor o seu tempo, sobrando mais tempo para fazer aquelas coisas que, inclusive, ficar à toa, muitas das vezes sobra aquele tempo, aí sim. Você tirar aquele tempo, você procrastinar como hobby. Tipo, hoje eu não vou falar nada. Gente, e como é importante nós nos darmos esse tempo de reset aí, de modo nada, avião. Né? Olhar para nada. Exatamente. Olhar para a lua, né? Exatamente. Olha para você ver, de vez em quando a gente não tem que descongelar a geladeira, de vez em quando a gente não tem que formatar o computador. A gente também é assim. Mesma coisa. Mesma coisa. E aí, se você procrastina demais, você não tem tempo para esse tipo de descanso. Até porque você pode até tirar o seu descanso. Mas aí você vai ficar pensando, cara, eu tô aqui de boa, mas eu tinha que estar fazendo tal coisa. Então, aí a gente tem que aprender a desligar disso aí, depois volta. Exatamente. Porque já está tudo notado, está planejado, está dentro ali, né, da sua rotina. Então, para que naquele momento você voltar naquilo? Ocupa com outras coisas, dá uma variada, né, de pensar em praticar um esporte, vai fazer o que você gosta ali de verdade, sem aquela obrigação. Né? E por isso que é tão importante planejar. Porque aí na hora do seu lazer, que você está lá de boa descansando, você vai lembrar, não, eu posso fazer isso aqui, porque está tudo organizado, está tudo planejado, está tudo dentro dos conformes. Aí é bom que a gente faz assim, sem culpa, né? Você fica leve, solto. E aí tudo acontece, né? A rotina ela flui, você não procrastina e, consequente, qualidade de vida. Né? Exatamente. E aí, uma coisa que é legal da gente usar como uma pista aí para procrastinação é a gente burlar, vamos dizer assim, a nossa preguiça. Vamos tentar fazer um controle, gente, de ambiente. Uma vez eu pensava assim, não, eu vou deixar meu telefone aqui, meu Instagram está dentro dele, eu preciso aprender a ter autocontrole. Sim, eu preciso ter autocontrole. Só que na hora que eu estou escrevendo um relatório, não é hora de eu treinar autocontrole. Aquilo ali é hora de eu treinar meu relatório. Então eu vou fazer o quê com o telefone? Vou deixar lá no outro cômodo. Vou botar dentro do armário, vou deixar dentro da bolsa. Então, assim, fazer esse controle de ambiente é muito legal. Ou então, assim, eu estou procrastinando responder as conversas de WhatsApp, tenho procrastinado fazer a lista do supermercado e tenho procrastinado anotar os gastos do mês. Então, eu tenho essas 3 tarefas. Exponha na sua frente, assim, na sua cara, os seus órgãos do sentido ter contato com essas 3 coisas. Porque você vai procrastinar uma para outra. Aí você procrastina a resposta do WhatsApp, mas aí você faz essa organização. Você procrastina a organização, mas você faz a sua lista. Você procrastina a sua lista, daqui a pouco você não faz mais, você parou no meio do caminho, mas aí você vai e responde as coisas do WhatsApp.
Enquanto você não faz um, você aproveita aquele tempo para fazer o outro e vai fazer. Exatamente, exatamente. Então, fazer esse controle de ambiente é fundamental. Às vezes a gente se cobra uma habilidade no momento errado. A hora, como que é aquele negócio que fala assim, que a hora do jogo não é a hora do treinamento? Não tem um negócio assim? Na verdade você treina antes de jogar. Na hora ali que está valendo o campeonato aí, que você vai treinar, não dá. Não dá, exatamente. Então, a nossa vida prática também. Na hora que você está fazendo ali o seu trabalho, ou o que você precisa executando, fazer, executando, não é hora de você tentar criar habilidades. Não, criar habilidades você vai fazer em outro momento. Naquele momento ali, você precisa ter um controle do seu ambiente para você resolver esses problemas. Né? Bacana, Leonardo, esse tema é interessante, o tempo voa. É impressionante, a gente bate no relógio assim, é de tão bom que é falar desse assunto. Sabe por quê? Influencia diretamente no nosso dia a dia, é uma coisa muito prática. A gente ouve essas dicas que você nos dá e a gente reflete. Eu já estou ali pensando na semana, em resolver os assuntos, em colocar o que eu tenho, imaginar exatamente já para ter o meu tempo de procrastinação intencional, que é na minha folga. Pois e assim, procrastinação é um tema muito amplo realmente, porque se a gente for parar para pensar, o tempo inteiro a gente corre o risco de não fazer algo que precisa ser feito. E às vezes a gente não faz, ou porque o ambiente não facilita, ou o ambiente externo, ou o ambiente interno não facilita. Então a gente precisa ter mais, estabelecer uma forma diferente de lidar com essas coisas mesmo. E se a gente tem um controle maior da forma como a gente lida, a gente vai procrastinar menos e em decorrência disso ter menos prejuízo também. Tá certo. Ter uma vida mais macia, que é esse o nosso objetivo. Bacana. Na semana que vem a gente continua, a terceira parte. Mais ou a gente já muda de tema? Na semana que vem, o planejamento irá falar sobre autocrítica. Autocrítica. Que é o segundo tema que foi sugerido. Bacana. O segundo tema foi sugerido. Depois, quando a gente encerrar todos os temas que foram sugeridos, eu vou abrir novamente a caixinha. E aí, se quiserem falar sobre procrastinação de novo, a gente retoma esse assunto. Tá joia. Então, tchau para você, até semana que vem, uma ótima semana para vocês ouvintes da Rádio Cidade, para vocês internautas da internet, no Instagram, porque tá na Rádio Cidade, tá bom demais. Tá bom demais. Um abraço, galera, até semana que vem. Estou até admirado com minha questão de ser locutor, nunca imaginei fazer isso na minha vida, acredita? Massa. E aí quando o Bruno vai, aí esse negócio de eu assumir também, ele consegue fazer outras atividades, eu consigo também. Mas é verdade isso que você está falando, isso é uma constante, entendeu? E eu estou muito, hoje em dia, eu estou muito comprometido com a minha rotina, porque eu percebo que quanto mais eu me dedico a ela, mais as coisas boas vêm acontecendo, mais vai fluindo, principalmente o meu bem-estar também, saúde física e mental, eu tô outra pessoa. Facilita muito, assim, é uma coisa muito básica, mas ao mesmo tempo, básico não fala assim, é óbvio, né? Mas a gente às vezes esquece o quanto que esse básico precisa estar sólido, né? Rotina é base. E é legal. Se a base não estiver bem estruturada, o resto não vai funcionar bem. Não vai. E aí gera um monte de problema quando você não tem rotina. Inclusive, ontem eu estava vendo lá no Fantástico as pessoas que chegam no centenário, nos 100 anos lá. Aí, foi lá na Bahia, aí uns japa comendo o melão amargo, que na verdade é o melão de São Caetano. Eu até tenho em casa, é um chá amargo, mas isso é bom. Ele queima o açúcar do sangue, ele tem vários benefícios. Aí foi ver um outro velhinho, entrevistar ele nos centenários, né? O velhinho, não, eu cheguei aqui no 100, mas eu fui tudo certo. Ele só teve uma mulher, ele teve uma atividade sexual ativa, ele praticou esporte, etc e tal. Aí o médico falou, mas o que me intriga é que tem vários centenários que não tinha dieta, que fuma, que come gordura e tal, que também chegaram no 100. Resumo da ópera, não tem uma regra muito específica, mas uma coisa que
Bruno, que eu esqueci de encerrar o Instagram.